Rio de Janeiro, 1902. Uma mulher de 73 anos está morrendo. Ela foi a mais admirada da sociedade carioca. Frequentou palácios, jantou com ministros, batizou os filhos de pessoas importantes. E por 30 anos inteiros, carregou um segredo que poderia ter destruído tudo isso. Na noite de 14 de março de 1902, ela chamou o padre ao seu quarto, fechou a porta e começou a falar. O que ela disse naquela noite nunca deveria ter saído daquelas 4 paredes, mas saiu. E quando saiu, 3 famílias foram para o chão. Esta é a história de Dona Eulália de Bragança Meireles. A mulher que guardou o maior escândalo do segundo reinado e que, no fim, não aguentou levá-lo para o túmulo. Se você nunca ouviu esse nome, é porque alguém trabalhou muito para que você não ouvisse. Fique, porque essa história vai te surpreender até o último segundo. Se essa história já está te prendendo, se inscreva no canal. Histórias como essa, enterradas nos arquivos do Brasil Imperial, são o que fazemos aqui toda semana. Aperta o botão vermelho e ativa o sino. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Para entender o que Eulália confessou naquela noite, é preciso entender o que os Meireles representavam. O Rio de Janeiro de 1870 era uma cidade de contrastes violentos. De um lado, o esplendor do segundo reinado, os bailes no Paço Imperial, as óperas no teatro lírico, os saraus onde a elite brasileira tentava imitar Paris com sotaque carioca. Do outro lado, a brutalidade ainda aberta de uma sociedade escravocrata, a pobreza nas vielas do centro, as epidemias que varriam os morros sem que ninguém na corte perdesse o sono. Os Meireles viviam do lado bom, do lado das luzes. O patriarca da família era o barão Henrique de Meireles, 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, costeletas fartas no estilo inglês, fazendeiro no interior fluminense, com uma casa enorme em Botafogo. 3 andares, jardim com palmeiras imperiais, cavalariça com 8 animais, participava do Senado como suplente, tinha títulos, tinha terras, tinha influência e tinha, acima de tudo, um nome. O nome Meireles, no Rio de 1870, abria portas que dinheiro sozinho não abria. Era um nome que as mães de família repetiam para as filhas como quem recita uma oração. Um Meireles seria a vida resolvida. Henrique tinha 3 filhos. O mais velho era Rodrigo, 28 anos, treinado desde criança para herdar o império familiar. Alto, sério, advogado formado em Coimbra. O do meio era Ernesto, 24 anos, o favorito da mãe e o problema do pai. Ernesto pintava. Não como hobby de gentleman entediado, pintava de verdade, com obsessão, com técnica. Havia estudado em Paris e depois em Roma. Havia voltado com telas, com ideias, com uma visão de mundo que não cabia muito bem dentro da casa de Botafogo. E havia Eulália, a caçula, 18 anos em 1870, cabelos negros, olhos grandes, aquela beleza que no século XIX se chamava delicada. Eulália era inteligente, mais inteligente do que qualquer um da família percebia, porque no mundo em que ela vivia, a inteligência das mulheres era uma qualidade que se admitia em privado e se ignorava em público. Ela lia tudo que chegava à casa. Falava francês com fluência genuína. Sabia de política, de economia, de direito. Sabia de coisas que as mulheres da sua classe não deveriam saber e que ela havia aprendido às escondidas, ouvindo as conversas dos homens por trás das portas dos salões. Em 1870, Eulália era o bem mais precioso da família Meireles, não porque ela soubesse ler ou porque falasse francês, mas porque ela ainda não tinha se casado. E no Rio de Janeiro de 1870, uma filha de barão solteira era uma oportunidade, uma negociação, uma aliança em potencial. O pai tinha planos. Os planos tinham um nome: Visconde Cláudio Afonso de Alcântara, 42 anos, herança de 3 fazendas de café no Vale do Paraíba.
Uma fortuna estimada em mais de 2.000 contos de réis, um título de visconde concedido pelo próprio Dom Pedro II, viúvo, 2 filhos adultos, e a decisão fria de que estava na hora de casar de novo, não por amor. Esse tipo de consideração ficava para os romances. Cláudio precisava de uma mulher jovem, apresentável, com sobrenome adequado, que soubesse presidir uma mesa de jantar, receber visitas de qualidade, dar festas memoráveis. E que, preferencialmente, lhe desse mais um filho. Eulália Meireles preenchia todos esses requisitos. O barão Henrique e o visconde Cláudio conversaram. Números foram mencionados. Propriedades foram discutidas. Acordos foram feitos. Eulália foi informada. Ela não disse nada, não chorou, não protestou. Ficou sentada na cadeira de veludo azul do escritório do pai, com as mãos cruzadas no colo, e ouviu tudo com aquela atenção absolutamente imóvel que as pessoas confundiam com submissão e que, na verdade, era outra coisa completamente diferente. Era cálculo. Eulália Meireles tinha 18 anos e já entendia uma coisa que levaria muitos anos para o mundo admitir, que às vezes a única forma de sobreviver é deixar o adversário pensar que você aceitou quando, na verdade, você está apenas esperando. Ela esperou por 30 anos. O casamento de Eulália Meireles com o visconde Cláudio Afonso de Alcântara aconteceu em abril de 1871. A cerimônia foi na igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. 300 convidados. Vestido de seda branca importado de Lyon. Orquestra. Banquete que durou até a madrugada. O Rio de Janeiro falou sobre o casamento por semanas. Eulália e Cláudio foram morar na mansão que o visconde mantinha em Santa Teresa. 2 andares de pedra e cal. Varanda que circundava toda a fachada. Sala de jantar com mesa para 20 pessoas. Biblioteca com mais de 1.000 volumes que nunca haviam sido lidos. Jardim com fonte de azulejo português. Era uma casa bonita. Era também uma prisão perfeitamente decorada. Nos primeiros meses, Eulália aprendeu o visconde da forma como se aprende um território hostil, com atenção, sem pressa, mapeando cada ângulo antes de dar um passo. Cláudio Afonso era um homem de hábitos rígidos. Café às 7, jornais até às 8, despachos às 9, almoço ao meio-dia em ponto. Era um homem que não havia aprendido a querer nada que não pudesse ser organizado numa agenda, inclusive a esposa. Havia, porém, outra dimensão do visconde Cláudio que Eulália foi descobrir numa noite de agosto de 1871, 4 meses após o casamento. Ela havia acordado com sede. Desceu as escadas em silêncio, descalça sobre o assoalho frio. Na cozinha, enquanto bebia água junto à janela que dava para o jardim, viu luz no escritório do marido. Era quase meia-noite. Ela foi até a porta. Estava entreaberta. Espreitou. O que Eulália viu naquela noite mudaria para sempre a forma como ela entendia a casa em que vivia. Ela recuou. Voltou para o quarto. Deitou-se na cama, de costas, olhando o teto escuro. Não dormiu mais naquela noite, mas também não chorou. Não gritou, não correu para a casa do pai. Ficou deitada, imóvel, com os olhos abertos no escuro, e começou a pensar, porque Eulália Meireles havia entendido algo naquela noite que mudaria tudo. Havia entendido que o visconde tinha segredos. E segredos, para quem sabe usá-los, são a única moeda que nunca desvaloriza. Foi numa tarde de 1874 que Eulália conheceu Padre Benedito Lacerda. Tinha 31 anos, vinha de família humilde de Minas Gerais. Havia sido ordenado em Roma e voltara ao Brasil com aquela mistura de fé sólida e inteligência afiada que tornava certos padres inconfortáveis para a elite e indispensáveis para todo mundo. Havia sido designado para a paróquia do bairro. O primeiro encontro foi numa visita pastoral de rotina. O visconde não estava em casa. Eulália o recebeu, serviu chá, fez a conversa que se esperava. Em determinado momento, o padre Benedito disse algo que nenhum padre havia dito a ela antes. Perguntou: "Como está a senhora?"
Não a casa, a senhora. Eulália ficou olhando para ele por um momento longo. E então, pela primeira vez em 4 anos de casamento, disse uma coisa verdadeira para alguém. Estou com fome, ela disse, de alguma coisa que eu ainda não sei nomear. O padre não se escandalizou. Ficou olhando para ela com aquela calma de quem já ouviu confissões demais para se surpreender com a condição humana. E disse apenas, então vamos conversar. E conversaram. Por 28 anos, conversaram. Padre Benedito Lacerda se tornaria, ao longo das próximas 3 décadas, a única pessoa no mundo a quem Eulália disse a verdade. Não toda a verdade. Essa viria no fim, mas partes dela, fragmentos, os pedaços que ela não aguentava guardar sozinha. Ele nunca a julgou. E esse seria, no fim, o detalhe que destruiu tudo. Preste atenção nesse padre, porque ele vai aparecer de novo. E quando aparecer, a história vai mudar completamente. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Você vai querer estar aqui quando chegar nessa parte. 1878. 7 anos de casamento. Eulália tinha 26 anos. Havia dado ao Visconde 2 filhos. Henrique Cláudio, 5 anos, e Adelaide, 3. Havia cumprido sua parte do acordo tácito. E havia descoberto, peça por peça, o quebra-cabeça completo do que o Visconde Cláudio Afonso realmente era. Não era apenas o que ela havia visto naquela noite de agosto de 1871. Era mais. Era sistêmico. Uma rede inteira de esquemas que Cláudio havia construído ao longo de décadas, usando sua posição, seu dinheiro e sua imunidade aristocrática como escudo. Havia o desvio das rendas das fazendas. Os arrendatários livres pagavam aluguel que nunca aparecia nos livros contábeis. Havia os contratos com o governo imperial para fornecimento de gêneros alimentícios ao exército, contratos superfaturados, assinados por funcionários que recebiam porcentagens em dinheiro vivo entregue em envelopes pardos. Havia as terras em disputa, propriedades que pertenciam formalmente a famílias de lavradores pobres e que haviam passado para o nome de um testa de ferro de Cláudio através de documentos que nenhum advogado de boa-fé consideraria legais. Eulália havia encontrado tudo isso, não de uma vez, aos poucos, num processo que durou anos. Uma carta deixada descuidadamente, um envelope aberto por engano, uma conversa ouvida através da parede numa tarde de chuva. Uma nota no livro de contas que não fechava. Ela copiou tudo, com sua própria letra, em cadernos que guardava num baú no fundo do armário do quarto, debaixo de lençóis que o Visconde nunca teria razão para mover. E então chegou o inverno de 1878. E aconteceu algo que Eulália não havia previsto em nenhum dos seus cálculos, algo que mudaria a trajetória de tudo. Em junho de 1878, Ernesto Meirelles, o irmão pintor, veio ao Rio para uma exposição de arte. Trouxe 12 telas. A crítica foi favorável. O imperador Dom Pedro II foi à exposição pessoalmente e comprou 2 quadros. Ernesto foi jantar na mansão de Santa Teresa. Foi a primeira vez que os irmãos se viam em 3 anos. Eulália e Ernesto foram os últimos a sair da mesa naquela noite. O Visconde havia se retirado cedo. Os outros convidados foram indo. As criadas recolheram os pratos. E os 2 irmãos ficaram sentados com a mesa quase vazia entre eles, bebendo o que restava do vinho do Porto e conversando como só se conversa com quem conhece a nossa história de antes de sermos quem parecemos ser. Ernesto disse, "Você está bem?" E Eulália, que havia mentido para todo mundo sobre essa pergunta por 7 anos, olhou para o irmão e disse, "Não." Ficaram acordados até às 3 da manhã. E Ernesto, naquela noite, contou a Eulália algo que ela não sabia. Contou sobre Sebastião. Sebastião era escravizado, tinha 20 anos. Havia sido comprado pelo Visconde 3 anos antes para trabalhar na fazenda do Vale do Paraíba. Mas Cláudio havia descoberto que o rapaz tinha um talento notável. Desenhava, com pedaços de carvão,
Com a ponta de uma faca, com o que tivesse à mão, reproduzia rostos, plantas, paisagens, com uma precisão que fazia as pessoas pararem e ficarem olhando, sem conseguir explicar exatamente o que sentiam. Ernesto havia visto o trabalho de Sebastião por acaso, numa visita à fazenda. Havia ficado atônito. Havia passado 2 horas conversando com ele debaixo de uma amendoeira. E havia concluído que o talento de Sebastião era, na sua opinião, superior ao de qualquer aluno que havia conhecido em Paris. Ernesto havia pedido ao Visconde, em termos formais e cuidadosos, que considerasse a possibilidade de alforriar Sebastião, de permitir que ele estudasse, que desenvolvesse o talento que tinha. O Visconde havia escutado com atenção, havia sorrido com cordialidade, e no dia seguinte havia vendido Sebastião para uma fazenda em Mato Grosso. Ernesto contou isso com a voz de quem ainda não havia processado o que havia acontecido, com aquela raiva seca, sem lágrimas, de quem entende que o mundo não vai mudar só porque deveria mudar. Eulália ouviu em silêncio. Quando ele terminou, perguntou apenas: "Quando foi isso?" "Há 2 meses", Ernesto disse. Eulália assentiu devagar. E naquela noite, depois que Ernesto foi dormir, ela foi ao seu quarto, abriu o baú, tirou os cadernos e acrescentou uma nova entrada, com data, com detalhes, com o nome de Sebastião, porque Eulália havia entendido finalmente para que servia todo aquele arquivo que havia construído ao longo de 7 anos. Não era proteção, era munição. Os 4 anos seguintes foram os mais intensos da vida silenciosa de Eulália. Em público, nada mudou. A Viscondessa de Alcântara continuava sendo o ornamento perfeito de Santa Teresa. Os jantares, os saraus, as visitas, a caridade obrigatória. Tudo continuava como sempre. Por baixo, Eulália construiu uma rede. Era um processo lento, perigoso, que exigia uma paciência quase sobre-humana. Mas ela havia aprendido que a velocidade era o inimigo. Que as pessoas que tentavam mudar tudo de uma vez, geralmente não mudavam nada. Ela identificou 3 grupos de pessoas que poderiam ser úteis. O primeiro eram os prejudicados, os arrendatários que pagavam aluguel que desaparecia, as famílias que haviam perdido terras, os fornecedores que haviam sido preteridos e nunca entendido bem por quê. Ela não falou com eles diretamente, mas conversou nos saraus, com advogados, com juízes, com jornalistas. Deixou cair comentários cuidadosos, plantou curiosidades. O segundo eram os que sabiam. O administrador Silvério, que havia envelhecido no serviço do Visconde e que havia feito coisas das quais claramente não se orgulhava. Havia outros. Um ex-secretário, um contador que havia pedido demissão subitamente em 1875. O terceiro grupo era o mais delicado. Era o das pessoas que tinham poder e razões próprias para ver Cláudio Afonso cair. Nesse grupo, havia um nome que se destacava: deputado Feliciano Rodrigues de Moura. Feliciano havia perdido uma licitação importante para os contratos de Cláudio em 1876. Havia reclamado em privado. Eulália havia passado o ano seguinte tornando-se amiga da mulher de Feliciano. Visitas, chá, passeios de carruagem, a solidariedade particular das mulheres da elite que fingiam não ter opinião sobre negócios dos maridos enquanto sabiam de tudo. Então, numa tarde de 1882, Eulália disse à mulher de Feliciano, de forma casual, como quem comenta sobre o tempo, que havia documentos muito interessantes num baú no fundo do armário de um quarto em Santa Teresa. E que seria uma pena se esses documentos precisassem um dia ser tornados públicos sem que as pessoas certas soubessem primeiro o que estava vindo. A mensagem chegou a Feliciano em 3 dias. Feliciano pediu uma reunião. Eulália aceitou. Foi nessa reunião que o plano tomou forma definitiva. Mas o que Eulália não sabia era que o plano que havia construído com tanto cuidado ao longo de 12 anos ia desmoronar de uma forma que ela nunca havia previsto, e que o colapso viria de dentro. O plano de Eulália era elegante na sua simplicidade.
Os documentos seriam entregues ao deputado Feliciano, que os usaria para abrir uma investigação formal no parlamento. Ao mesmo tempo, os arrendatários prejudicados entrariam com processos. A pressão combinada política e judicial forçaria o Visconde a aceitar um acordo. A separação, com Eulália ficando com a casa e a guarda dos filhos, em troca do silêncio sobre as partes do esquema ainda não reveladas. Era viável, era possível. Então, em setembro de 1882, o administrador Silvério procurou o Visconde. Nunca ficou totalmente claro como Silvério descobriu. Talvez o advogado dos arrendatários houvesse sido menos discreto do que deveria. Talvez alguém da rede de Eulália houvesse falado. O fato é que Silvério foi ao escritório do Visconde e contou, não tudo, mas o suficiente para que Cláudio entendesse que sua esposa havia passado a última década construindo o instrumento da sua destruição debaixo do mesmo teto que ele. O que aconteceu naquela noite de setembro de 1882, na mansão de Santa Teresa, Eulália nunca descreveu em detalhes para ninguém, exceto para Padre Benedito. E o que ela disse foi: pensei que ele fosse me matar. Pela primeira vez em 12 anos de casamento, tive medo dele. Medo de verdade. O tipo de medo que você sente no corpo, não na cabeça. E então acrescentou: mas ele não me matou, porque percebeu que não podia se dar ao luxo. Cláudio havia entendido a lógica cruel da situação. Se fizesse algo a Eulália, os documentos viriam a público de qualquer forma. Se tentasse destruir o baú, não sabia o que mais havia sido guardado e onde. Se a expulsasse, ela levaria os filhos e os documentos. Estava encurralado, e Eulália sabia que estava encurralado. Ela ficou sentada diante do marido furioso, com as mãos cruzadas no colo, com aquela imobilidade que desde os 18 anos as pessoas confundiam com submissão, e esperou que ele terminasse de falar. Quando ele terminou, ela disse apenas: podemos conversar como adultos agora. E conversaram. O acordo que foi feito naquela noite era melhor e pior ao mesmo tempo. Melhor, porque Cláudio concordou com mais do que ela havia pedido originalmente. A casa de Santa Teresa passaria para o nome dela imediatamente. Os filhos ficariam com ela. Uma renda mensal seria depositada numa conta. Pior, porque, em troca, ela tinha que garantir que os documentos nunca viriam a público. Nunca. O deputado Feliciano seria informado de que o assunto estava resolvido. Os arrendatários não seriam mais contatados. Em troca, ela ganhava a liberdade. Mas a justiça ficava enterrada. Eulália passou 3 noites sem dormir antes de assinar. Padre Benedito me contou isso anos depois. Disse que ela havia aparecido na sacristia às 6 da manhã do 3º dia, com olheiras fundas e as mãos geladas, e havia dito: vou fazer uma coisa que é certa para mim e errada para todo mundo. Como vivo com isso? E o padre, que era um homem honesto, havia respondido com dificuldade, provavelmente pelo resto da vida. Ela assinou o acordo naquela tarde, 1883. Eulália Meireles era agora senhora da mansão de Santa Teresa. Tinha 31 anos, tinha 2 filhos, tinha uma liberdade que a maioria das mulheres da sua geração nunca conheceria. E tinha um peso. O peso não era o acordo com Cláudio, era outra coisa. Era o nome de Sebastião. Um jovem de 20 anos mandado para Mato Grosso porque havia pedido ao homem errado a coisa certa. Os anos que se seguiram foram, externamente, os mais tranquilos da sua vida. Ela criou os filhos com o cuidado meticuloso de quem entende que pessoas bem criadas são a única herança que ninguém pode tomar. Henrique Cláudio foi para a escola militar. Adelaide estudou em casa com professores particulares, com uma liberdade intelectual que Eulália deliberadamente garantiu, lembrando das portas por trás das quais ela própria havia aprendido tudo o que sabia. E havia uma coisa que havia mudado nos anos do silêncio. Ela havia começado a fazer perguntas sobre Sebastião. Não publicamente,
Mas havia uma rede tênue e imperfeita de pessoas que sabiam de coisas sobre escravizados vendidos para longe. Advogados abolicionistas, religiosos que faziam trabalho de assistência. Ela perguntou, discretamente, persistentemente, por 7 anos. Em 1890, 2 anos após a abolição, um ex-escravizado que havia trabalhado na mesma fazenda de Mato Grosso, para onde Sebastião havia sido vendido, apareceu no Rio, procurando trabalho. Por uma cadeia de coincidências que Eulália descreveu para Padre Benedito como a primeira vez que acreditei que o mundo não é completamente arbitrário, esse homem foi trabalhar como ajudante de pedreiro numa obra que Eulália estava financiando, uma escola para filhos de ex-escravizados em São Cristóvão. O homem se chamava Benedito, e Benedito havia conhecido Sebastião. Eulália soube de Benedito numa tarde de terça-feira. Na mesma tarde, mandou buscar Padre Benedito, o padre, e o fez esperar na sala de visitas, enquanto ela ia ao quarto, abria o baú, retirava os cadernos e ficava olhando para eles por um tempo que ela mesma não soube depois quanto havia durado. Então voltou para a sala e contou ao padre tudo que havia guardado por 12 anos. E o padre, quando ela terminou, disse, "O que você quer fazer?" E Eulália disse, "Preciso saber onde ele está. E se estiver vivo, preciso que ele saiba que não foi esquecido." O que Benedito contou sobre Sebastião era uma história que Eulália ouviu sentada muito quieta, com as mãos sobre os joelhos e os olhos secos, porque havia aprendido ao longo dos anos que certas histórias exigem que você fique inteiro enquanto as ouve. Sebastião havia chegado à fazenda de Mato Grosso em 1879 com 19 anos e o olhar fechado de quem havia sido arrancado de um lugar e jogado em outro sem cerimônia. A fazenda produzia erva mate. O trabalho era pesado. O isolamento era quase total. A distância até a cidade mais próxima era de 2 dias a cavalo. Os primeiros meses, Sebastião havia mal falado, fazia o trabalho, comia, dormia. E então, numa tarde de chuva em que o trabalho havia sido interrompido e os trabalhadores ficaram parados na senzala esperando o temporal passar, alguém havia trazido um pedaço de giz que havia sobrado de uma lousa quebrada. Sebastião havia começado a desenhar na parede. Benedito disse que as pessoas pararam de falar quando Sebastião começou, que ficaram olhando. Que em meia hora havia um rosto na parede, um rosto de mulher, ninguém sabia quem. Talvez alguém que Sebastião havia deixado para trás no rio, que parecia tão vivo que as pessoas ficavam esperando ela piscar. O feitor mandou apagar. Mas o feitor seguinte não mandou apagar. E o feitor seguinte ao feitor seguinte passou a encomendar retratos da família para Sebastião fazer durante as horas de descanso. Benedito disse, era a coisa mais estranha que eu já vi num lugar daquele. Um homem sem liberdade nenhuma, e as pessoas faziam fila para ser retratadas por ele. Após a abolição, Sebastião havia ficado na fazenda por mais 1 ano. Em 1889, havia partido. Ouviu-se dizer que havia ido para Cuiabá. Eulália passou os 2 anos seguintes procurando Sebastião em Cuiabá. Em 1893, uma carta chegou de um padre em Cuiabá que dizia: "Há um homem aqui que corresponde à descrição. Seu nome é Sebastião. Faz pinturas. Vive modestamente, mas com dignidade. Deseja saber por que está sendo procurado antes de qualquer contato." Eulália ficou com a carta na mão por um longo tempo. Então escreveu a resposta mais difícil que havia escrito na vida. Escreveu: "Diga a ele que uma mulher de quem ele nunca ouviu falar pede desculpas por algo que não conseguiu impedir, e que se ele quiser qualquer coisa que esteja ao alcance dela oferecer, ela está disponível, sem contrapartida, sem condição. Apenas porque é o que se deve fazer quando se errou com alguém." A resposta de Sebastião demorou 3 meses para chegar. E quando chegou, era uma única linha. "Não preciso de nada, mas obrigado por lembrar." Eulália guardou essa carta no baú, sobre os cadernos,
E pela primeira vez em muitos anos, segundo o padre Benedito, chorou. Histórias assim, histórias que o Brasil oficial enterrou, que não aparecem nos livros didáticos, que sobrevivem apenas em cartas antigas e na memória de descendentes, são o que este canal existe para contar. Se isso importa para você, se inscreva. Ativa o sino, porque tem muito mais. Os anos de 1890 foram anos de convulsão para o Brasil. A República havia chegado em 1889. A elite que havia governado o Império se rearranjou com a agilidade dos que sempre souberam que o poder é uma questão de posicionamento, não de princípio. Os Meireles se rearranjaram bem. O Visconde Cláudio Afonso havia morrido em 1891, de febre amarela, com a mesma falta de drama que havia caracterizado toda a sua vida quando não estava sendo corrupto ou cruel. Eulália havia lido a notícia, dobrado a carta, guardado. Não havia ido ao enterro, mas em 1897 algo mudou. O ex-administrador Silvério havia morrido em 1895 e, ao morrer, havia deixado um diário. O diário havia chegado às mãos de um jornalista do Gazeta de Notícias chamado Vitorino Paes. Era um diário devastador. Silvério havia documentado, com a precisão meticulosa de um contador, tudo o que havia feito a serviço do Visconde Cláudio ao longo de 30 anos. Os desvios, os contratos superfaturados, as terras roubadas, os subornos, os silenciamentos. Vitorino Paes publicou uma série de artigos em março de 1897. O escândalo explodiu. O Visconde estava morto, não havia ninguém para processar, mas havia herdeiros, havia o nome. Havia propriedades que haviam sido adquiridas de forma ilegal. No meio de tudo isso, havia uma menção breve a uma esposa que havia sido separada do marido em circunstâncias que o administrador descrevia como acordo sigiloso de razões não claras. Eulália leu o artigo na manhã de publicação. Ficou na varanda com o jornal na mão por um longo tempo. Então mandou um bilhete para o jornalista Vitorino Paes. Pediu uma reunião. Vitorino foi no dia seguinte. O que Eulália disse a Vitorino naquela reunião ficaria controverso por anos. Ela deu o contexto que ele precisava para completar a história, a estrutura dos esquemas, os nomes dos arrendatários prejudicados, a história dos contratos com o exército. O que ela não contou era o próprio papel dela, o arquivo, os anos de coleta, o plano interrompido, o acordo que havia fechado com Cláudio em troca da liberdade. Porque ao contar esse lado, teria que admitir que havia silenciado as pessoas prejudicadas como parte do acordo. O escândalo de 1897 destruiu parcialmente o legado de Cláudio Afonso. Processos foram abertos. Algumas terras foram devolvidas. O nome Alcântara perdeu o brilho que havia tido por décadas, mas não foi a justiça completa, e Eulália sabia disso, e carregou esse saber pelos 5 anos seguintes, até a noite de 14 de março de 1902. 1902. Eulália tinha 70 anos. Estava doente. O médico chamava de insuficiência cardíaca. Era um cansaço que vinha de longe. Era um cansaço que as pessoas que a conheciam há muito tempo viam nos olhos dela há meses. Adelaide havia vindo de São Paulo com os filhos. Henrique Cláudio havia pedido licença do quartel. Ernesto havia viajado do sul. A mansão estava cheia. E ainda assim, na noite de 14 de março, Eulália pediu que todos saíssem. Todos, menos Padre Benedito. O padre tinha 71 anos. Havia passado 28 anos, sendo o único depósito completo da verdade de Eulália. Havia envelhecido com ela nesse papel estranho e singular. Não amigo exatamente, não apenas padre. Era uma coisa para a qual o século XIX não tinha palavras. Ele se sentou à beira da cama. Ela o olhou por um momento longo e disse: Benedito, você vai ter que me ajudar com uma coisa difícil. O que Eulália pediu ao padre naquela noite era simples na formulação e devastador na implicação.
Ela queria contar tudo, não em confissão, em palavras que pudessem ser repetidas. Não quero levar isso para o túmulo, ela disse. As pessoas que foram prejudicadas merecem que a história completa seja contada, que o papel que eu tive seja claro. Não apenas o que ele fez, o que eu fiz também, o que eu escolhi fazer e o que escolhi não fazer. O padre ficou quieto por um momento. Então perguntou: você entende o que isso vai fazer para os seus filhos? Para o nome deles? Eulália fechou os olhos. Entendo, ela disse, mas eles são adultos e já viveram com um nome que tem mentiras debaixo. Talvez seja melhor viver com um nome que tem verdades acima. O padre ficou quieto por mais um tempo. Então perguntou: e Sebastião? Eulália abriu os olhos. Especialmente Sebastião, ela disse. O padre ficou com Eulália até as 4 da manhã. Ela falou durante horas, com a voz que ia ficando mais fraca conforme a noite avançava, mas que não perdia a precisão. Os anos do arquivo, o plano, a traição de Silvério, o acordo com Cláudio, os 15 anos de silêncio que havia trocado pela liberdade, a busca por Sebastião, a carta de uma linha que havia guardado no baú sobre os cadernos. O padre tomou notas. Quando Eulália terminou, o quarto estava em silêncio, exceto pelo ruído distante da cidade, acordando lá fora. Carroças, pássaros, o sino distante de alguma igreja anunciando o amanhecer. Ela olhou para o padre. Você vai fazer o que eu pedi? Ela disse. O padre ficou um longo tempo olhando para ela. Era um homem que havia passado décadas ouvindo confissões. Havia guardado segredos que teriam abalado o mundo, de pessoas que dormiam tranquilas porque não sabiam. E agora, a pessoa mais próxima de uma amiga que ele havia tido na vida estava pedindo que ele fizesse exatamente o oposto, que revelasse. Vou, ele disse. Eulália fechou os olhos. Obrigada, ela disse. Morreu 3 dias depois. Na tarde de 17 de março de 1902, com Adelaide segurando uma mão e Henrique Cláudio segurando a outra, e Ernesto sentado na cadeira junto à janela, de onde se via o jardim e a baía lá embaixo com a luz dourada do fim de tarde. Padre Benedito Lacerda esperou 30 dias, esperou o enterro, esperou o período de luto, esperou que os filhos voltassem para as suas vidas e que a mansão de Santa Teresa ficasse quieta. Então foi ao Gazeta de Notícias. Procurou Vitorino Paes. Disse: tenho anotações de uma confissão. A pessoa me autorizou explicitamente a tornar público e disse que queria que fosse você. Vitorino ficou olhando para o padre. Quem era a pessoa? Eulália Meireles, o padre disse. Vitorino ficou quieto por um longo tempo. Sente-se, ele disse então. Vamos demorar. A série de artigos que Vitorino Paes publicou em maio de 1902 no Gazeta de Notícias sob o título A Confissão da Viscondessa foi, segundo os contemporâneos que a leram, diferente de tudo que havia sido publicado em jornais brasileiros até então. Não porque revelasse crimes novos. Parte do que Eulália havia contado já havia vazado de outras formas, mas porque era uma mulher contando a sua própria cumplicidade. Não defendendo, não justificando, contando. Uma das frases das anotações do padre, que Vitorino publicou entre aspas, dizia assim: eu sabia, e fiquei quieta porque tinha medo, e depois fiquei quieta porque o silêncio virou moeda de troca, e depois fiquei quieta porque não conseguia mais encontrar o ponto certo para parar de ficar quieta. Esse é o mecanismo. Não é que as pessoas sejam más, é que o silêncio se autossustenta. A frase circulou pelo Rio de Janeiro durante semanas. As pessoas a repetiam em jantares, em cafés, em conversas de varanda, alguns para criticar Eulália, outros para reconhecer algo que conheciam por dentro. As consequências foram múltiplas e complexas. Para a família, o impacto foi o que Eulália havia previsto, doloroso, mas não destruidor. Para os arrendatários cujos casos ela havia mencionado, as revelações abriram espaço para novos processos, alguns dos quais resultaram em indenizações parciais.
E para Sebastião, que tinha 42 anos em 1902 e que estava vivendo em Cuiabá, fazendo retratos numa pequena oficina que havia conseguido montar ao longo dos anos, a história chegou de uma forma que ele jamais havia antecipado. Um jornalista de Cuiabá procurou Sebastião para um artigo local. Sebastião disse que não queria falar. O jornalista foi embora. Mas dias depois, alguém entregou a Sebastião a cópia dos artigos. Ele os leu na sua oficina, sozinho. E então escreveu uma carta, não para Vitorino Paes, não para o padre, para Adelaide, a filha de Eulália. A carta dizia: recebi sua mãe em vida através de uma única linha que guardei por 12 anos. Recebo-a agora através de palavras que ela disse sabendo que eu as leria. Não sei o que é certo dizer em resposta ao que ela fez e ao que não fez. Sei apenas que ela não esqueceu, e que às vezes não ser esquecido é mais do que se esperava. Adelaide respondeu imediatamente. Começou uma correspondência que duraria 6 anos. Em 1908, Adelaide foi a Cuiabá visitar Sebastião. Levou os filhos, os meninos que haviam corrido pela mansão de Santa Teresa, na noite em que a avó estava morrendo. Sebastião os retratou. O quadro ficou na casa de Adelaide até o fim da vida dela, e depois na casa dos filhos, e depois na casa dos netos, onde ainda está, dizem os que o viram. Um retrato de 2 meninos de olhos grandes, pintado por um homem cujo nome quase ninguém fora de Cuiabá conhecia, e que, por causa de uma mulher que não conseguiu levar um segredo para o túmulo, não foi completamente apagado. O Gazeta de Notícias guardou as anotações originais do padre Benedito Lacerda em seu arquivo. Em 1932, durante uma reforma do prédio, uma caixa de documentos foi catalogada por um funcionário que achou interessante demais para jogar fora. A caixa continha, entre outras coisas, as anotações do padre. E dentro das anotações, dobrada cuidadosamente entre as páginas, havia uma folha separada de outra letra, mais delicada. Era uma lista, com nomes. 17 nomes de pessoas que Eulália havia identificado ao longo de 12 anos como prejudicadas pelos esquemas do Visconde Cláudio. Cada nome seguido de endereço. E ao lado de cada nome, uma anotação curta, não resolvido. Exceto o último nome da lista. Ao lado do último nome, Sebastião, sem sobrenome, com a anotação Fazenda Mato Grosso, havia um traço que havia riscado as palavras não resolvido. E embaixo do traço, escrito depois com tinta diferente, respondeu: está bem, 16 nomes sem resolução. Um riscado. Era o balanço de uma vida inteira de tentativas imperfeitas de fazer a coisa certa num mundo que tornava a coisa certa quase impossível de se fazer de forma completa. Não sei se isso é uma tragédia ou uma vitória. Talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo, como a maioria das histórias verdadeiras. O que eu sei é isso. Eulália Meireles guardou um segredo por 30 anos. E quando finalmente o abriu, não o abriu para se proteger, não o abriu para se defender, o abriu porque não conseguia morrer sabendo que 16 nomes continuavam marcados como não resolvido sem que ao menos alguém soubesse que existiam. Se isso é suficiente, é uma pergunta que cada um de vocês vai ter que responder por conta própria. Histórias como a de Eulália, histórias que o Brasil oficial enterrou, que sobreviveram apenas em arquivos esquecidos e cartas dobradas entre páginas velhas, são o que este canal existe para trazer à luz. Na próxima semana, vamos falar de outro segredo, outro nome, outra casa com muros altos e um passado que teimou em vazar pelas frestas. Se você não quer perder, e eu recomendo que você não perca, se inscreva agora. Aperta o botão vermelho ali embaixo. Ativa o sino para receber a notificação quando o próximo vídeo sair. E se essa história te tocou, compartilha. Porque histórias como essa precisam circular, precisam ser lembradas. Até a próxima. Fim do roteiro.